Eu sou do tempo em que ninguém no Brasil conhecia o nome de um ministro do Supremo. Conhecíamos o nome da seleção brasileira, a gente escalava. Hoje é o contrário, hoje a gente não escala a seleção brasileira. É verdade. Hoje eu não sei nem quem é o goleiro da seleção brasileira. Por exemplo, esse proibicionismo com relação às drogas. Isso não é assunto para a justiça, não é assunto para o juiz dizer o que você pode usar, o que você não pode usar. Isso é assunto para o médico, isso é assunto para a saúde pública. O que o senhor pensa sobre a atuação do nosso STF em tudo, hoje em dia, em tudo? Por exemplo, a gente trouxe o Monarca, entrevistou o Monarca aqui 2 vezes, a gente está vendo, por exemplo, não precisa nem comentar se não quiser, mas se quiser pode comentar, o Monarca falando e o STF travando, né? Dando multas e tudo mais, enfim, aplicando a lei da forma como eles pensam. O que o senhor pensa, né, sobre esse termo, né, ditadura da toga, se ele existe, se não existe, se o senhor acha que de vez em quando eles exageram ou não? O que o senhor pensa sobre isso? Bom, primeiro eu quero reiterar e reforçar aquilo que você falou, que o eleitor não tem que participar só na urna, ele tem que participar o tempo todo, ele tem que cobrar, ele tem que anotar o nome de quem ele votou e ele tem que cobrar coerência o tempo todo. Porque essa participação só na urna é pífia. Nós temos, assim, um costume de não ter uma participação política como deveríamos ter. Nós já tivemos no passado, nós já tivemos um movimento estudantil muito forte. Sim. Os estudantes secundários, nós tivemos estudantes secundários que balançaram esse país, que cobravam das autoridades. Nós tivemos movimentos de chefes de família, de professores. Hoje nós estamos muito amorfos. O povo tem que estar na rua. O povo tem que estar cobrando os seus direitos o tempo todo. E é essa a sua pergunta. Passo a ela. Na verdade, os poderes da República eles devem ser independentes e equilibrados. Não pode haver predominância de um poder sobre o outro. Sim. Todo lugar que há predominância de um poder sobre o outro, o que prevalece é o arbítrio, é o autoritarismo. Uhum. Eu sou do tempo em que ninguém no Brasil conhecia o nome de um ministro do Supremo. Conhecíamos o nome da seleção brasileira, a gente escalava. Hoje é o contrário, hoje a gente não escala a seleção brasileira. É verdade. Hoje eu não sei nem quem é o goleiro da seleção brasileira, a gente não sabe quem é o centroavante da seleção brasileira. Antigamente a gente escalava Gilmar de Sordi Bellini, Zito Orlando, Newton Santos, Garrincha, Didi Vavá, Pelé e Zagallo. A gente sabia quem eram os reservas também. Sim. A gente sabia toda a seleção, sabia o time do Flamengo, a gente sabia quem é que estava no banco dos reservas. Hoje a gente não sabe. O time do Flamengo a gente ainda sabe. Mas muda mais de treinador do que jogador do Flamengo. O treinador é que é outra lamentável. Coisa. Então, no tempo em que você não sabia o nome dos ministros do Supremo, o Supremo era um espetáculo, era um Supremo mesmo. Hoje você sabe o nome de todos os ministros. Por quê? Porque inventaram uma coisa chamada TV Justiça, que mexe com a vaidade das pessoas. Começaram a filmar, e aí quem filma bota uma toga mais elegante, bota uma peruca, tem vários ministros de peruca aí, para ficar bonitinho, bota botox, bota essas coisas, porque vai aparecer na televisão. Então o camarada deixa de ser juiz, e o juiz tem que ser aquele que não aparece. É igual a partida de futebol. Quando o juiz é o que mais aparece, ele é o pior personagem em campo. É verdade. Quem tem que aparecer são os atletas, são os jogadores. Então, Sim. O que nós estamos vendo também, assim, sem pessoalizar, é que hoje os grandes atletas que aparecem no mundo jurídico são os ministros. Então, isso não é certo para uma justiça que tem que ser recatada. Uma justiça que tem que dizer o direito sem saber que é ele que está aparecendo. Ele faz a interpretação da Constituição. Então, eu sou daqueles que acho que nós temos que desjudicializar a nossa vida cidadã. Por exemplo, eu estou agora num processo eleitoral
que eu não posso olhar para o lado, porque senão eu estou descumprindo uma norma eleitoral. Se eu falar aqui uma coisa, eu estou descumprindo uma norma eleitoral. Então eu fico de uma tal forma atado que eu deixo de ser eu mesmo para ser um personagem. Sim. Isso não é bom. Isso não é bom, porque isso tira a tua autenticidade. Então, nós estamos muito judicializados. Você tem uma relação com a sua companheira, com a sua esposa, toma cuidado, porque se você olhar para uma secretária sua e convidar essa secretária para ir para um botequim para você discutir trabalho, você está cometendo assédio, você está cometendo traição. Então, essa judicialização das relações são muito ruins. Tem muita coisa que está sendo decidido pela justiça que você podia decidir em outro campo. Sim. Tem relações entre seu filho e você, entre você e sua mulher, que você não devia judicializar, você devia levar isso para o campo de quem entende da alma humana, que são os psicólogos, que são os pedagogos, que são os psiquiatras, que são os médicos. Então você judicializou todas as relações e a justiça não dá conta, porque a justiça tarda, a justiça é lenta, a justiça é cara, nem todo mundo tem acesso ao judiciário. A justiça não é democrática, não é democrática. O pobre não pode entrar. Tem a Defensoria Pública não dá conta de atender a toda a demanda de quem tem direitos violados e não tem acesso à justiça. Se você quiser discutir qualquer assunto na justiça, tem que pagar uma fortuna para o advogado e para o judiciário. Então, eu sou favorável a que seja desjudicializado muitas das coisas que estão disciplinadas em regras. E tem coisa que é um absurdo, por exemplo, esse proibicionismo com relação às drogas. Isso não é assunto para a justiça, não é assunto para o juiz dizer o que você pode usar, o que você não pode usar. Isso é assunto para o médico, isso é assunto para a saúde pública. Então, tem um exagero de atividades que estão sendo confiadas à justiça, como se a justiça fosse resolver todos os problemas do planeta, e não vai. Pelo contrário, a justiça cria mais problema do que resolve. Eu passei 42 anos fazendo isso, criando mais problema do que resolver. É bom assumir, né? Porque vem cá, se eu digo para você que o teu filho vai ficar com a sua mulher e não com você, ou seu filho vai estudar no colégio tal e não com você, o seu filho não pode viajar sem a companhia de vocês dois. E isso a justiça tudo faz. Eu estou interferindo na sua vida privada. Você não tem a liberdade de escolher o que você vai fazer com o seu filho, nem de conversar com a sua companheira, por mais conflito que tenha, qual é o melhor caminho para o seu filho. Porque eu, como juiz, vou dizer, vai ficar com A, vai ficar com B, e eu não vou contentar nem a um, nem a dois, nem ao filho. Sem dúvida. Porque eu estou tendo uma decisão autoritária, arbitrária, sentencial. Então, eu concordo com você, com essa crítica. Eu acho que nós temos que desjudicializar. Mas quem tem que fazer isso é o povo organizado.